Bem-vindos. Feliz sábado a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Online. Que bom nós estarmos juntos em mais este sábado de louvor, exaltação e adoração ao nosso Deus. O nosso desejo é que o Espírito Santo possa estar na vida de cada um de vocês, que Deus possa estar dando a sua graça e que nesse sábado todos juntos possamos receber as ricas bênçãos de Deus. Para nossa reflexão e oração, vamos meditar na palavra de Deus, o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento reverentemente nós vamos nos ajoelhar. Se você também puder na sua casa orar conosco, se não puder, fique em posição de reverência e neste momento vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai que habita nos mais altos céus, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, pela tua misericórdia, por haveres enviado o teu único Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor possa abençoar o culto de hoje, para que todos nós possamos receber as tuas bênçãos nesse santo dia e em breve participarmos daquele grande sábado nas mansões celestiais. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Necessário
Você acabou de ouvir esse belo hino de louvor ao nosso Deus com o grupo Musipaz, Perdido Ali, letra e composição de Rogério Araújo. Você que está juntinho com a gente nesse santo sábado do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a este culto. E não se esqueça de compartilhar esta transmissão. Não se esqueça de dar o seu like, aquela mãozinha que tem no YouTube. Quanto mais likes que você dá, no caso curtir, quanto mais likes, mais curtidas a transmissão recebe, mais o YouTube espalha. Não se esqueça de se inscrever no canal, de notificar o sininho para receber todas as nossas notificações. Agora nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto, porque neste momento nós vamos ter a nossa lição do dia, a lição que nós já estudamos durante a semana. E para participar da lição, nós temos a alegria de ter conosco o irmão Alcemiro Moraes. Ele mora na cidade de Valença, é o meu sogro, e ele vai trazer essa importante mensagem para nós. Vamos ouvir então neste momento o irmão Alcemiro com a lição. Um ótimo sábado a todos, que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia de louvor, um dia de bênção e um dia de compreensão da sua palavra. Pois bem, hoje nós estamos recordando a lição que nós estudamos durante a semana, cujo título é Os Deleites do Sábado. E o primeiro versículo da nossa lição diz assim: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Muito bem, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre 6 dias, e a nossa primeira pergunta é: para que servem os 6 dias da semana? De acordo com o capítulo 20, versículo 9 de Êxodo, onde diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então Deus nos deu 6 dias para realizarmos o nosso trabalho, prover as nossas necessidades e separou um para o repouso, adoração, passeio em contato com a natureza e assim desfrutar melhor das bênçãos do Senhor. Na sequência da pergunta, e qual a importância disso para a vida do cristão? Interessante que o repouso sabático ele tem também uma grande importância para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, ele dizendo aos habitantes, os crentes de Tessalônica, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então o que o apóstolo diz? Que nós devemos trabalhar e comermos, ou seja, garantir a nossa sobrevivência através do nosso trabalho. Nosso trabalho é que nos sustenta com a bênção de Deus. Muito bem. Na pergunta B do tópico que nós estudamos no domingo, diz que é para nós explicar o que é um dia do ponto de vista bíblico. Nós encontramos a resposta em Gênesis capítulo 1, versículo 5, onde diz que nosso Deus, ele chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi tarde de manhã o dia primeiro.
Então, nós compreendemos que um dia é composto por tarde e manhã, ou seja, a palavra tarde, biblicamente, representa o período escuro. São 12 horas de noite e 12 horas de dia. Quando é que começa um dia? Quando é que começa? O que devemos ter em mente durante 6 dias, então? Devemos ter em mente que durante 6 dias devemos trabalhar, e agora o que sábado de descanso vos será, aqui menciona o versículo de Levítico, capítulo 23, versículo 32. Afligireis a vossa alma aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Quer dizer isto? Que o dia começa ao pôr do sol, com o primeiro período do dia, 12 horas de trevas, e na sequência vem as 12 horas de luz, perfazendo um total de 24 horas. Então, sabemos que a contagem correta do dia bíblico é de uma tarde a outra tarde. E nós devemos também ter em mente o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sabendo que este dia é para santificar, temos em mente, então, que devemos nos preparar para este dia. No tópico de segunda-feira, nós estudamos sobre segredos para a adequada observância do sábado. Qual é o nome do dia que antecede o sábado? No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 42, está escrito assim: chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Então nós sabemos que a véspera do sábado é o dia da preparação, é o dia que antecede o sábado. Isto é, véspera do sábado. Pois bem, e para que serve este dia? Nós aprendemos lá em Êxodo 16, capítulo 22 e 23, quando aconteceu aquele grande milagre de Deus, após retirar o povo de Israel da escravidão egípcia. Deus agora provou para aquele povo ser ele o verdadeiro Deus, misericordioso e poderoso, dando-lhes o maná para alimentar aquele povo no deserto. O que aconteceu? Quando chegou no 6º dia, Deus ordenou que eles colhessem o pão em dobro. Por quê? Porque era o dia da preparação e era a véspera de começar o Santo Sábado. Então ele disse: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, Santo Sábado do Senhor. Se vocês quiserem cozinhar alguma coisa ou assar no forno, faça isso hoje, para que nada seja preparado no dia do Santo Sábado do Senhor. É o que nós aprendemos aqui na pergunta B de segunda-feira passada. E na sequência, na pergunta A que nós aprendemos. Na sequência, nós temos aqui a pergunta B, também de segunda-feira. E se você não conseguir terminar algumas tarefas no 6º dia? Bom, pode acontecer um imprevisto, alguma coisa assim, que atrapalhe a conclusão da tarefa do dia da preparação no 6º dia. Então, nós temos um exemplo aqui, no capítulo 23 de Lucas, versículo 24. Aqui diz que era o dia da preparação e começava o sábado, quando aconteceu o episódio da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aquelas mulheres, Maria, mãe de Tiago e tal, aquelas mulheres devotas de Cristo, elas estavam observando todo esse acontecimento. E como era de costume prepararem ali algumas especiarias para ungir o corpo
elas também prepararam. E o versículo diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias que haviam preparado. Portanto, diz aqui a sequência da pergunta: qual é a importância do preparo espiritual? O qual também nunca devemos esquecer, o preparo espiritual. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai ter um diálogo com teu irmão, com teu amigo, com teu parente, né? Ou seja, não adianta nós celebrarmos o repouso do Santo Sábado e ao mesmo tempo termos uma diferença com alguém e não procurarmos acertarmos aqueles erros, aquela diferença, aquela malquerência, alguma coisa assim, né? Então, devemos lembrar esse detalhe, porque isso faz parte da conservação da nossa conduta espiritual. Vamos então para a pergunta C, ainda de segunda-feira. São 3 perguntas para cada dia da semana, 2 ou 3 perguntas. Que importância a limpeza tem na preparação para o sábado e nos locais de culto? Pois bem, a limpeza é super importante. Deus disse lá em Êxodo 19, versículo 10 e 11, disse também o Senhor a Moisés: você vai ao povo, santifica hoje o povo ali, ou amanhã, e eles lavem as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Então a limpeza, a higiene, o banho, as roupas limpas foram também foram recomendações que Deus, através de Moisés, enviou ao povo, incluindo esses detalhes na preparação para o encontro com Deus no Monte Sinai. E nós temos também o versículo de Êxodo 30, versículo 18 a 20. Farás também uma pia de cobre, a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Esta peça do santuário, que ficava ali logo na entrada do santuário, ela era usada para a higiene dos sacerdotes antes de entrarem no lugar santo para celebrarem Páscoa ou qualquer outra celebração que era necessário para o povo de Israel, que Deus havia ordenado. Muito bem. Vamos então para o tópico de terça-feira. Terça-feira nós estudamos um tópico também interessantíssimo. Fala sobre trabalho secular. O que é o trabalho secular? O trabalho secular é aquele trabalho que nós fazemos para o nosso proveito, para ganhar o nosso sustento de cada dia, para nossos filhos, toda a nossa família. Esse é o trabalho secular. Pois bem, e a pergunta é: o que revela a natureza solene das ordens de Deus quanto à guarda do sábado? O que nós podemos aprender aqui? Lendo o versículo de Êxodo 31, versículo 14, está escrito assim: portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada, ou seja, ela seria expulsa, afastada do convívio do povo de Israel, porquanto transgrediu a ordem de Deus. Então, isso revela a natureza solene das ordens de Deus. A ordem de Deus não deve ser desrespeitada por nenhum de seus filhos.
assim como não devia ser desrespeitada para o povo de Israel. Neemias, aquele indivíduo, aquele cidadão encarregado, autorizado para reconstruir o templo de Jerusalém, depois de passarem 70 anos na escravidão egípcia, Neemias agora observou, é bom ressaltar que o povo de Israel ficou cativo em Babilônia, mas a Judéia era habitada. Só que aquele restante que ficou na Judéia, ali como província de Babilônia, eles deixaram o santuário acabar praticamente. O santuário ficou abandonado, os muros roídos, e necessitava de uma séria reparação no santuário. E Neemias trouxe o povo, antes de trazer o povo da escravidão, Neemias assumiu o compromisso de reconstruir o santuário e de restaurar as ordens de Deus concernente às recomendações que ele deu ao povo de Israel. E ele agora contendeu com os nobres de Judá, a palavra nobres aqui, quer dizer as pessoas que eram os príncipes, eram pessoas ilustres em Israel. E agora Neemias contendeu com essas pessoas. E Neemias diz o seguinte: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Então o profeta Neemias deixou bem claro que até mesmo os 70 anos de escravidão em Babilônia foi por motivo de o povo não terem obedecido ao dia do Senhor. Na pergunta B de terça-feira também, está escrito assim a pergunta: e quanto a carregar peso e a fazer viagens desnecessárias? Diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 21 e 22. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado, e nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Digamos que eu preciso fazer uma mudança, eu preciso transportar a minha mudança. Eu tenho 6 dias para realizar esse trabalho. Não preciso usar o 7º dia para esta finalidade. Porque o profeta diz: e nem tireis carga das vossas casas no dia de sábado, e nem façais obra alguma. Antes santificai o sábado, como eu ordenei a vossos pais. Deus dizendo através do profeta Neemias. Interessante que, na sequência de nossa lição, nós temos aqui a pergunta C, ainda de terça-feira. E quanto a nossas palavras e pensamentos? Bem, nós sabemos que Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece os nossos pensamentos, nossos desejos, tudo Ele conhece, né? Então, quanto a nossas palavras e pensamentos, diz o profeta Isaías, capítulo 58, versículo 13: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, e nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas palavras. Então, esta é a condição para que nós sejamos sustentados com a herança de nosso pai Jacó. Obedecermos às ordens de nosso Deus. Deus não exige que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas também
que disciplinemos a mente. Eu li errado, vou retornar um momentinho. Deus não apenas exige que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas também que disciplinemos a mente a meditar e pensar em temas sagrados. Assim nós encerramos aqui o tópico de terça-feira e na sequência passamos para o de quarta-feira. Nosso misericordioso Criador. Gente, que coisa maravilhosa é estudarmos aqui este assunto de acordo com a palavra de Deus. Qual é a importância da adoração no dia de sábado? A importância é Levíticos 23:3. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então a importância deste dia é nós estarmos em comunhão com nossos irmãos, congregando na igreja, estudando junto as lições e junto tirando aquele proveito para a nossa vida material e espiritual. Esta é a importância aqui do repouso no Santo Sábado. E nós temos aqui também um versículo de Lucas 4:16, né? Chegando a Nazaré, onde foi criado, aqui está falando de Jesus, né? Ele entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então Jesus estava na sinagoga, foi lá assistir à celebração e também dar a sua participação, lendo e esclarecendo o que sobre ele estava escrito. Até porque na sequência deste capítulo 4 de Lucas, o próprio Jesus vai dizer o que a profecia dizia sobre ele e qual era o objetivo de ele estar neste mundo, nos ajudando, nos ensinando e preparando-nos para o grande dia da sua volta. Na pergunta B, também de quarta-feira, em que devemos estar envolvidos especialmente agora e por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, ele diz o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então é necessário que nós aproveitamos as horas deste dia e também é necessário que nós estejamos voltados para as boas obras, auxiliarmos os necessitados e prover o recurso para aqueles que estão em falta. E já na pergunta C, também de quarta-feira, gente, olha que pergunta maravilhosa. Aliviar aos que sofrem é considerado atividade secular ou está de acordo com a adoração? O exemplo de Jesus, citado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 10 a 13, diz o seguinte: estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo se era lícito curar no sábado. Sabe qual a pergunta que Jesus lhes fez? Qual de vós que, tendo uma ovelha, se por acaso ela cair num buraco, não tira, não salva aquela ovelha no sábado? Há muitas pessoas que às vezes pensam que Jesus estava cancelando o sábado, cancelando a obrigação de nós guardarmos o sábado com esta atitude. Não. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou salvando as minhas ovelhas.
Eu vim ao mundo para curar os aleijados, dar vista aos cegos, a anunciar a palavra de Deus. Isso era um trabalho missionário que Jesus estava realizando nas horas deste santo dia. E nós aprendemos aqui também, porque no versículo 12, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Jesus agora disse aos judeus a respeito do valor de uma vida humana. E ele diz o seguinte: é por consequência fazer o bem no sábado. E então disse àquele homem: estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Pois bem, pergunta D, de quarta-feira. Por que Jesus escolheu curar no sábado? Bem, se nós lermos esta passagem lá no capítulo 5 de João, o cidadão era paralítico. Estava lá à margem do rio, de um lago, aonde as pessoas criam que um anjo descia do céu e balançava a água, e quem pulasse primeiro ali sarava de qualquer enfermidade. Jesus olhou aquela turma ali, e o que mais lhe chamou a atenção foi aquele que estava totalmente impossibilitado. E ele disse ao cidadão: você quer ficar são? E o homem diz assim: querer eu quero, mas não tem quem me joga na água, o que eu vou fazer? Para um cego, para um surdo, para uma pessoa que tivesse um aleijume na orelha, no braço, alguma coisa assim, era mais fácil se dirigir ao tanque de Siloé. Agora, para o paralítico era muito difícil. Então Jesus disse ao paralítico: faz o seguinte, toma a tua cama e vai para a tua casa. Interessante que, ao encontrar aquele paralítico andando, os líderes judaicos que guardavam o sábado não com amor, porque Jesus nos ordenou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aquele que obedece os 4 primeiros mandamentos, ele está cumprindo o seu dever para com Deus. E quando nós guardamos do 5º ao 10º, estamos cumprindo a nossa obrigação, nosso dever para com o nosso próximo. Jesus não estava cancelando nenhum dos mandamentos ao ordenar esses 2 mandamentos principais. E os judeus não estavam guardando a lei como era necessário. Sabe por quê? Porque quando eles viram aquele paralítico carregando sua cama, disseram a ele o seguinte: quem te mandou fazer o que não é lícito no sábado? Era o momento de abraçar aquele cidadão. Era o momento de dizer: que bom que você está curado. Gente, mas o texto lá de João diz o seguinte, que nas horas santas do sábado, ao invés deles desviarem os pensamentos das coisas ruins, eles se reuniram para planejarem a morte do próprio Jesus. Então, nós observamos aqui que a guarda do dia do Senhor, de acordo com a norma cristã, é uma bênção para nós, e não foi uma bênção para os líderes judaicos e nem para uma grande classe de judeus que ouviam os líderes, os seus ensinadores. Pois bem, vamos para o último tópico da nossa lição deste sábado. Quinta-feira, lições da natureza. Todos nós gostamos de observar a natureza, não gostamos? Olhar as árvores, olhar as águas, apreciar aquele sol lindo que brilha para nós, olharmos aquela lua cheia linda apontando lá atrás do morro. A natureza é linda, a natureza é a nossa melhor escola que Deus deixou para nos ensinar. Interessante que o tópico A, pergunta A, não é uma pergunta, é um exercício que nós vamos fazer. Vamos dar aqui uma explicação, se for possível. Explique outro aspecto vital da guarda do sábado. O que é um aspecto vital?
É algo que tem a ver com a nossa vida, a guarda do sábado. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. No 7º dia descansou, e abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Pois bem, a ciência, nos últimos dias agora, descobriu algo que Deus deixou revelado para nós desde a criação do mundo. A ciência descobriu que o homem tem necessidade de participar de um ciclo circadiano. O que é isso? Ele necessita, nas 24 horas do dia, ele pode trabalhar 8 horas, ter 8 de lazer e 8 para repouso. Mas ele necessita também de um ciclo circadiano. O que é isso? Perdão, circaseptano. O que é isso? É o descanso de um dia dentro dos 7. 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, explicando aqui o aspecto vital da guarda do sábado, ele nos promove o quê? Descanso, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o apóstolo Paulo: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, quando nós tiramos um tempo, saímos com nossos filhos, mostramos para os nossos filhos que se nós plantarmos um grão de milho amarelo, ele morre, amarelinho, ele morre e apodrece. Mas ele dá a vida a um pé de milho verdinho, e aquele pé de milho, em uma espiga, ele produz mais de 400 caroços. Eu contei numa espiga que colhi no meu quintal, esse ano, 414 caroços de milho, provindo apenas de um carocinho. Então, é muito importante levarmos nossos filhos para observarem a natureza, falar do poder de Deus, falar para os nossos filhos por que Deus fez as árvores, por que Deus criou os pássaros, por que Deus criou as abelhinhas, os marimbondos, para fazerem a polinização nas flores e assim assegurar para nós a produção dos frutos. Isto é super importante, nós observarmos as coisas criadas por Deus. Em Atos 16, versículo 13, no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali estavam. O apóstolo Paulo, em vários momentos de sua vida, em várias etapas da sua vida missionária. Por exemplo, quando Paulo esteve lá na casa de Áquila e Priscila, ali narra que eles eram do mesmo ofício, faziam tendas. Paulo trabalhava para não ser pesado àquela família. E o texto diz que todos os sábados Paulo ia para a sinagoga. Às vezes alguém pensa o seguinte, mas Paulo ia porque os judeus se reuniam no sábado. Não. Está escrito também que lá na Tessalônica, Paulo fez uma palestra. E ali a palestra foi dirigida a gentios que não tinham conhecimento da lei judaica. E eles gostaram da palestra e pediram que no sábado seguinte foi-lhes dita as mesmas coisas. E o apóstolo Paulo deixou escrito que no sábado seguinte ajuntou quase toda a cidade. Por que então que Paulo não diz assim, vamos fazer o seguinte, no próximo vocês irão no primeiro dia da semana, porque o sábado já não está mais em vigor. Mas não. O apóstolo Paulo não desobedeceu a ordem de Deus, tirando o vigor do dia que Deus assim ele ordenou. E, aliás, não foi em Tessalônica, foi em Antioquia, os habitantes de Antioquia que pediram
que Paulo então fizesse novamente a mesma palestra. Por quê? Porque eles iam convidar muitas outras pessoas para assistirem à palestra. E no versículo 13 do capítulo 16 diz: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos havermos um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então o apóstolo Paulo separava o dia do Senhor para se aliviar dos trabalhos materiais e desfrutar das bênçãos da natureza e adorar o Criador. E assim ele ensinava a todos aqueles com quem ele entrava em contato. Que esta possa ser também a nossa fé, nosso ânimo, nosso propósito, e que esse possa ser, que essa lição possa ter trazido para nós uma grande recomendação, um grande alerta e uma grande certeza de que o nosso Pai do céu é imutável e Ele quer a nossa adoração. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que possamos ter em mente sempre as recomendações do nosso Criador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos ao nosso querido irmão Alcemiro por haver passado conosco tão importante lição, que trouxe uma mensagem muito importante para nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. E nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto. Nós chegamos ao momento da gratidão, onde nós podemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Quantas bênçãos Deus derramou sobre a sua vida. Só de você estar vivo já é uma grande bênção de Deus. E o nosso canal, a nossa central de transmissão precisa da sua ajuda. Nós ainda precisamos adquirir muitos equipamentos para que nós tenhamos um áudio melhor, nós tenhamos um vídeo melhor, nós tenhamos uma iluminação melhor. E para isso nós precisamos da sua ajuda. A sua ajuda é muito importante para que o nosso estúdio possa alcançar o objetivo com equipamentos próprios. E neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Qual que é a música, produção? Cicatrizes. Vamos ouvir a música Cicatrizes, que será cantada por Edivaldo Remígio. Vai aparecer o Pix na sua tela, onde você pode doar a sua oferta, onde você também pode doar o seu dízimo para a causa de Deus através do Pix, desse código do Pix que é o nosso CNPJ. Vamos então ouvir Edivaldo Remígio cantando esse belo hino, Cicatrizes. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo eu que
tudo isto é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisto eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Agradecemos a Deus por este belo louvor e agradecemos também pelo dom da vida, pela paz, pela saúde. Bem, eu quero ler aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, onde diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué foi o sucessor de Moisés. Deus o usou como um instrumento para introduzir o povo de Israel na terra de Canaã. Eu quero dizer para você, irmão, ou para você, irmã, que às vezes tem dia que você se sente desanimada da fé, desanimado da fé. Eu quero dizer para você que ainda não pertence a esta igreja.
e você que gostou da nossos estudos, da explanação da palavra de Deus, você que tem vontade de servir a Deus, eu quero lhe contar uma pequena passagem que aconteceu em minha vida. Eu trabalhava em uma empresa e eu parava do trabalho às 16h30. E eu chegava de condução aonde eu morava por volta das 6h. E nas quarta-feiras, assim que eu comecei a conhecer o Evangelho, a gente saltava da condução onde a gente morava, corria em casa, se alimentava rapidinho, jantava. Eu e meu amigo, cada um pegava a sua bicicleta. Eu tinha uma bicicleta maior, tamanho normal, e ele tinha uma bicicletinha pequena, que a gente chamava de monareta. E a gente ia a distância de 6 quilômetros por uma estrada de chão. Uma parte da estrada era iluminada e outra parte não. A maior parte da estrada era escura. E um dia, quando nós chegávamos, quase chegando em nossa casa, já na parte iluminada, esse meu amigo bateu no bolso e disse para mim assim: perdi o meu dinheiro. Eu estava com uma nota naquela época, isso foi no ano de 1979, quando a gente estava começando a conhecer o Evangelho de Jesus. E ele disse para mim, eu estava com uma nota de 500 cruzeiros. A moeda era outra, era cruzeiro. Uma nota de 500 cruzeiros naquela época, ela valia bem uns R$1.000 hoje. E ele disse, eu perdi minha nota, estava embolada no meu bolso. Bem, nós saímos pela estrada, eu do lado direito da estrada e ele do lado esquerdo. Vamos procurar o seu dinheiro. Quando nós chegamos na parte escura da estrada, era uma estrada de chão, não tinha como a gente procurar o dinheiro porque estava escuro. E a gente não ia encontrar aquele dinheiro. Não tinha como. Então a gente pedalou um pouquinho mais rápido até pegar a outra parte que era iluminada. Poderia ser que houvesse caído naquela parte. De repente, a bicicleta do meu amigo soltou a corrente. E ele parou rápido e disse assim, espera um pouquinho que eu vou colocar a corrente na bicicleta. E a corrente da bicicletinha dele se arrastou pelo chão. Quando ele passou a mão no chão para pegar a corrente da bicicleta, a nota do dinheiro dele estava emboladinha no chão. E ele passou a mão em cima da nota. Aquilo ali foi um grande milagre de Deus. Então, não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, como Ele foi conosco naquele dia, naquele trecho de estrada escuro, e nos mostrou o dinheiro que o rapaz precisava tanto para o sustento da família dele. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, para que nós nunca venhamos a desistir desta fé, desta obrigação, santa obrigação que Deus nos deu de servirmos a Ele, que é o nosso Criador e mantenedor em todo momento de nossa vida. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz, nos dê ânimo, nos dê fé e nos dê perseverança para isto. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao irmão Alcemiro, que passou conosco aí os minutos missionários, os minutos do evangelismo, que essa mensagem sirva de incentivo para a nossa vida espiritual. Chegamos a um momento muito importante do nosso culto, porque neste momento nós vamos fazer uma breve reflexão da palavra
de Deus. E nesta noite nós iremos falar sobre um tema muito importante para a nossa vida espiritual. O nosso tema, nós vamos falar sobre a decisão. Queridos, na vida todos nós tomamos decisões. Existem algumas decisões que elas norteiam a nossa vida. E nós somos dominados por dois sentimentos: emoção e razão. E muitas vezes nós deixamos que a emoção fale mais alto do que a razão. Nós tivemos aí a experiência, saíram nos jornais esta semana, de um milionário que tomou a decisão de, junto com uma equipe, entrar dentro de um submarino e verificar os destroços do Titanic. O que acontece? Eles foram e não voltaram. Foi uma viagem de altíssimo risco. E essa viagem causou este problema. Queridos, cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas, elas vão determinar o futuro. Elas vão determinar se vamos fazer as coisas certas ou as coisas erradas. Elas nos levam ao céu, mas elas também podem nos levar ao calabouço. Josué tomou uma importante decisão, a decisão de Josué. E eu gostaria de ler com vocês, na palavra de Deus, o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, na Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui o que está escrito no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Inclusive, nós lemos este texto para a base de nossa oração. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos tempos de Josué, muitos do povo de Deus haviam ido para a adoração a ídolos. Muitos haviam ido adorar outros deuses. Mas Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a mensagem de Josué. Que mesmo que todas as pessoas tivessem ido para o caminho da apostasia, para o caminho do pecado, da idolatria, ele e a sua casa, sua esposa, seus filhos, iriam servir ao Senhor. E eu e você, nós precisamos tomar a mesma decisão que tomou Josué. Mesmo que muitas pessoas estejam se desencaminhando, mesmo que muitas famílias estejam desfaceladas,
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser a nossa decisão. Essa deve ser a minha decisão. Nós encontramos na Bíblia a experiência de um homem que foi convencido na ignorância. Quem foi este homem? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele achava que estava no caminho certo. Ele, durante muitos anos, havia fechado o seu coração para o Espírito Santo trabalhar. Mas Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Sabe o que fez com que Saulo não aceitasse Jesus quando Estevão foi apedrejado? Sabe o que foi que aconteceu? Nós chamamos de orgulho. O orgulho foi o grande vilão na vida de Saulo. Mesmo na sinceridade, mas ele foi orgulhoso na sinceridade. Deus poderia ter trabalhado na sua vida, mas ele havia fechado o coração. Ele deu mais ouvidos aos sacerdotes e príncipes do que a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, queridos, em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, nós não vamos ler todos os textos, porque vocês já conhecem a história, mas vamos ler aquilo que é o essencial para a nossa compreensão neste dia. Então, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo, a palavra de Deus, ela nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se achasse ali alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos a Jerusalém. É importante você observar que Saulo não fez nada ilegal. Ele procurou o apoio da justiça. Ele procurou o amparo da lei. Saulo queria ter a lei do seu lado, mesmo que era violação dos direitos humanos, da liberdade de consciência, de obedecer aquilo segundo a sua consciência. Ele matou muitos cristãos. E agora, em Damasco, havia tido um grande crescimento da igreja e ele decidiu ir para Damasco e foi com autorização tanto da igreja como também do governo. A palavra de Deus diz assim, verso 3: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. É interessante que as pessoas ficaram mudas. Elas ouviram a voz, mas não viram a luz do esplendor. Apenas Saulo viu. E ali era como se uma pedrada caísse sobre a sua cabeça. A partir daquele momento, a vida de Saulo muda.
e Saulo se torna um novo homem em Jesus Cristo. Existe um pensamento inspirado que vai aparecer aí na sua tela, que diz assim: na religião de Cristo há uma influência regeneradora que transforma o ser todo, levantando o homem acima de todo vício degradante, abjeto, e elevando os pensamentos e desejos para Deus e o céu. Ligado ao ser infinito, o homem se faz participante da natureza divina. Contra ele não tem efeito os dardos do mal, pois que está revestido da armadura da justiça de Cristo. Amados, a graça de Deus transforma vidas. A graça de Deus muda o coração do ser humano. A graça de Deus faz de nós homens e mulheres novos em Cristo Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E esta foi a grande pergunta de Paulo. Ele disse: miserável o homem que sou. Ele quis dizer que de todos os pecadores, ele era o pior. Ele era o mais podre. Ele não tinha palavras. Ele simplesmente disse: miserável o homem que sou. E assim é a nossa vida sem Jesus. Às vezes podemos professar uma religião, mas não abrir os nossos corações para entender as verdades da Bíblia. E às vezes Deus quer te dar uma luz maior. Deus quer te mostrar verdades maiores. Mas você prefere ouvir o sacerdote da sua igreja? Você prefere ouvir o padre da sua igreja? Você prefere ouvir o pastor da sua igreja, o reverendo da sua igreja, mas não quer conhecer um pouco mais a palavra de Deus? Por isso que Deus precisa fazer em nós a mesma coisa que ele fez na vida de Saulo. No livro de Joel, capítulo 3, versículo 14, nós lemos algo muito importante, muito sugestivo para nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. O profeta Joel, conhecido como um dos profetas menores, ele trouxe algumas palavras muito importantes para nós. Joel capítulo 3, versículo 14, diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Amados, nós percebemos que existem milhares de pessoas no vale da decisão. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu estou em cima do muro. Conhecem a igreja, conhecem a fé, são amigas da igreja, concordam com a doutrina da igreja, mas estão enquadradas nesta classe apresentada pelo profeta Joel: multidões no vale da decisão. Amados, existem algumas palavras que não se apagam. Martinho Lutero disse:
Quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Que mensagem maravilhosa! E vamos mostrar para você uma última imagem. Uma imagem que é reflexiva. Aí diz assim: a direção Ele já deu. Cabe a você decidir qual caminho vai seguir. Prezados irmãos, prezadas irmãs, prezados internautas, você que vai decidir o caminho. Se é o caminho que conduz à salvação ou o caminho que conduz à perdição. Deus já fez tudo, mas a escolha é sua. Neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos ouvir uma música internacional cantada por Richard Fajardo. Ele é missionário nosso na União Colombiana e também obreiro e cantor da nossa igreja. E ele vai cantar um hino que traz uma mensagem muito importante para você. Já já estaremos orando pelos nossos pedidos de oração. Si las sombras de esta vida amenazan hoy tu fe, provocando que te olvides que muy pronto volveré. Pon tus ojos al pasado, en la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Yo te amé, mi vida di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Si tú piensas que es tan fácil olvidar lo que enseñé en la historia de este mundo, el camino ya tracé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, yo jamás así dejaría la promesa que te di. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque sientas que demore y parezca que no vuelva, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez.
Linda melodia que nós ouvimos com Richard Fajardo, Eu Não Me Esqueci de Ti, em espanhol. Neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, pela Tua bondade, por haveres enviado Teu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos Te pedir que o Senhor possa nos dar a Sua graça, que o Senhor possa nos dar o poder do Espírito Santo, para que possamos fazer a Tua vontade. Te entregamos a vida das famílias, os casais que estão à beira da separação, filhos que estão longe do lar. Te pedimos pelos pródigos, aqueles que um dia fizeram parte da Tua igreja, da Tua família, e hoje estão vagando por este mundo como ovelhas sem pastor. Que o Senhor possa cuidar de cada uma dessas almas. Dá-nos a Tua graça, o poder do Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, queridos internautas, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso culto. Queremos agradecer a você que esteve conosco e não se esqueça de compartilhar este link para que mais vidas sejam impactadas. Não se esqueça de deixar o seu like, clicar naquela mãozinha. Quanto mais likes a gente recebe, mais o YouTube espalha este conteúdo. Ative o sininho, clique em todas para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tenham todos um feliz sábado na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.